Bom dia, povo de Deus! Poxa, tá, como é que é? Hora do almoço? Bom dia! Eita, mais uma edição do Power Summit, e é sempre incrível, né? É sempre impactante ver o irmão contar aqui que foi impactado pelo artista Ronier. Rafa, a gente não tem dimensão do tanto que, ao longo dessas edições do Power Summit, tantos empreendedores têm sido impactados por se posicionar, por ver outros empresários à frente se posicionando. Isso tem feito a diferença nas nossas vidas. Para você que não me conhece, eu acho que a maioria não me conhece, eu sou Josué Júnior, da Love, e é um prazer sempre estar aqui. Um grande abraço, trago um abraço do meu pastor Jeremias, pastor Yuri, ao pastor Paulo Mazzoni, pastor Daniel Mazzoni, e meu querido amigo, tão querido pastor Rafael Parra. E este vai ser um painel incrível que temos pessoas selecionadas a dedo para trazer na prática para a gente. Como se posicionar nos negócios, como ser intencional como empreendedor cristão, e como isso pode gerar impacto nos negócios, no reino, com os clientes, fornecedores, parceiros, colaboradores. E eu gostaria de convidar aqui, com muita alegria, tem um menino que é para lá de especial. Alguns chamam ele de Parrinha. Vem aqui, Gustavo Parra. Uma salva de palmas. Gabriel Parra, perdão. Quase que eu chamo seu irmão aqui, hein? Seja bem-vindo. Olha, quero chamar também aqui, vamos chamar ele, que é muito... Pensa numa pessoa que tem um coração de ouro, onde ele chega, poxa, todo mundo volta os seus olhares. É de um coração que a gente olha e quer modelar o tempo todo. É um amigo especial, João da Top Investimento. João Neto, vem aqui. Esse menino é demais, não é, gente? Isso é filho da Central. Seja bem-vindo, João. Olha, para subir mais rápido, William Naor, meu sócio vice-presidente da Love. Seja bem-vindo, Will. Uma salva de palmas. Olha, e vamos chamar um casal também muito abençoado. Vocês já conhecem, Breno Scarpelli e Amanda Scarpelli, da Clínica Avivar. Sejam bem-vindos também. Só vocês que eu não conheço tanto ainda, né? Mas conheço de ouvir falar e tem impactado muitos aí com o projeto Avivar Sorriso. Sejam bem-vindos, tá? E vamos começar, sem mais delongas. Ô, João, senta ali naquela cadeirinha ali, para vocês ficarem mais à vontade, pode ser? Gente, nós vamos falar sobre posicionamento. Como que vocês, de forma intencional, têm levado Jesus, têm sido intencional através do propósito que Deus deu a vocês, no movimento, nos negócios de vocês, né? E vamos fazer o seguinte, vocês se apresentam e a gente passa um videozinho daquilo que vocês fazem e depois a gente já entra na rodada de perguntas, pode ser? Ninguém tem briefing aqui, tudo é improviso, né? Quando tem negócio de improviso, pastor Rafael Parra, Josué, vai lá, você resolve esse negócio. Então vamos improvisar com vocês. Vou colocar vocês de calça curta, saia apertada, vai ser legal, tá? Fica tranquilo. Não, pode ficar tranquilo mesmo. Olha, vamos começar com o João. Tem vídeo, João? Obrigado, igreja. Bom dia. Se apresenta, João, vai lá, se tiver vídeo pode passar. Eu sou o João, sou filho aqui da Central, me converti aqui. Gostaria de estar apresentando minha esposa, ela não está aqui hoje, está lá em casa, recebendo a célula. Então já vou aproveitar o momento também, já fazer um jabazinho aí da minha célula. Quem quiser uma célula sábado de manhã, abençoada, da Rede Legado, para casais e crianças, quem está com dificuldade de ir durante a semana, sabe, tem uma célula abençoada no Santo Antônio, tá? E Deus me colocou na posição de influenciar pessoas e famílias na parte patrimonial e de decisões financeiras. Então, é ali dentro que a gente vem impactando as pessoas, os colaboradores e de fato, levando a palavra de Deus. E sendo o que o Josué falou, intencional, mas não só intencional, mas verdadeiramente intencional. Muito mais do que ser intencional, é conseguir ser verdadeiramente intencional. E a gente, como líder, como colaborador, a gente só consegue ser verdadeiramente intencional se a gente estiver conectado com Deus, se Jesus for nosso amigo.
E aí, o Espírito Santo de Deus vai nos conduzir naturalmente no nosso negócio. E as pessoas vão ser impactadas. Porque o mundo ele tem dificuldade de ler a palavra, mas ele tem uma facilidade enorme de ler as suas atitudes e você. E se a gente conseguir transmitir Deus através das nossas atitudes naturalmente intencional, a gente corre o risco de impactar muitas vidas no nosso negócio. Uma salva de palmas, hein? Quero ouvir você, Breno, e você, Amanda. Se apresentem, por favor, fique à vontade. Bom dia, pessoal. Meu nome é Amanda. Eu sou a gestora clínica da Vivar Odontologia. Já tem 3 anos que nós congregamos aqui na Central. Nossa conversão foi aqui. Muita gratidão por tudo que nós vivemos aqui. E, como a Ana, eu vim de uma carreira de funcionária pública e Deus me colocou na Vivar Odontologia. E para transformar mesmo a vida de tantas pessoas ali. Muitas pessoas estão vivendo, mas não com a alegria que Deus tem para elas. Então, renovar o sorriso dessas pessoas no dia a dia traz uma nova vida, um ânimo, uma alegria, uma autoestima para elas ali. Além disso, eu sou uma das idealizadoras do Avivando Sorrisos, que nós vamos falar aqui mais tarde. E estamos na nossa empresa com o intuito mesmo de levar Jesus na vida das pessoas. Com as nossas atitudes. Foi aqui, no primeiro Power Summit, que eu descobri também o Power Moment. Então, a gente faz o Power Moment lá com a nossa equipe. E é transformador, né? Ver a vida delas realmente tendo Jesus ali no dia a dia, elas começando a ler a Bíblia, elas mudando a forma de pensar, de viver mesmo a vida. É muito interessante que a nossa equipe também, né, depois desse processo que a gente colocou lá, é uma equipe sólida. Então, a gente não tem rotatividade mais. As pessoas são felizes e trabalham com propósito ali na nossa empresa. Então, é isso que eu faço e vou passar a palavra aqui para o Breno. Boa tarde, meu nome é Breno Scarpelli, eu sou casado com a Amanda, minha sócia, minha melhor amiga, pai do Rafa, da Lulu. Foi aqui que eu me converti e foi a partir daqui que a minha vida tem sido transformada em todas as áreas e dos meus filhos também. Eu multipliquei da célula do pastorzão, Oswaldo, hoje eu lidero uma célula aqui no Luxemburgo, de família, e a partir do momento que a gente começou a vir no Power Summit, foi que eu coloquei Deus como sócio que chancela todas as decisões das nossas empresas. E foi através da Avivar Odontologia, que foi um nome dado por ele, depois de um clamor, numa campanha de jejum e oração, ele deu esse nome para a gente, e que a gente quer transformar, o nosso propósito é ser instrumento do Senhor para transformar vidas e sorrisos. Então, a gente vai detalhar melhor sobre esse projeto, Avivando Sorrisos, no período da tarde, mas eu queria agradecer a parceria com a Itos, que tem colocado esse projeto nosso em prática. Muito obrigado. Valeu, uma salva de palmas. Que lindo, lindo projeto. William, se apresente. Fala, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu vou quebrar um pouco aqui o padrão das apresentações, tem muito a ver com o que eu faço lá na empresa. Eu vou te convidar para falar com um amigo que está do lado, aí a amiga, fala assim, você está preparado para trabalhar muito? É para mexer um com o outro mesmo, porque trabalhar para o Senhor é sair da zona de conforto. Porque eu nunca vi algo que dá tanto trabalho na nossa vida. Porque quando a gente sai da zona de conforto, todo mundo fica arrepiado, porque eu sei que quando eu falei para você fazer, você pensou assim, nossa, vai vir aquela história de cutucar um ao outro, e é isso que a gente escuta quando a gente dá a voz ao Espírito Santo de Deus. Ele quer te tirar da sua zona de conforto para você cutucar o próximo que está dentro da sua operação. Ele vai te tirar da sua cadeira e vai falar assim, ó, vai lá porque ele está precisando te ouvir. E isso é tão tremendo, porque Deus ele fala a todo instante hoje nos detalhes. E Ele me colocou hoje à frente do movimento da Love
para tirar outras pessoas da zona de conforto. E antes de sair de casa, eu falei com a minha esposa assim, olha como é que Deus é bom. Eu achei que eu ia ser referência em venda de seguro alto, mas Ele me colocou numa posição que é para ativar outros empresários pelo Brasil para fazer o que eu estou fazendo dentro da Love. Olha que coisa absurda. E é isso que eu tenho certeza que vocês estão aqui hoje, para carregar essa mensagem e levar para dentro da sua companhia. E vocês vão sentir a presença do Senhor em cada detalhe, eu tenho certeza disso. Eu não sei se você tem acompanhado essa questão dos movimentos, que está acontecendo nas empresas, mas eu acredito que vai vir um novo movimento, onde vocês serão levantados para fazer isso. Amém? Amém, William. Gabriel, uma salva de palmas para o William. Daqui a pouquinho eles se apresentam um pouco mais, tá? Vão contar um pouquinho das suas histórias, o que eles fazem, né? Gabriel, fica à vontade. Bom, bom dia, Central, bom dia, Power Summit. Sou Gabriel Parra, filho do pastor Rafael, da minha mãe Raquel, família abençoada, queria honrar minha família e agradecer pelo convite, por estar aqui também, junto com grandes homens de Deus e, acima de tudo, empresários também. Estou no começo da minha caminhada, tenho apenas 22 anos e sou atleta profissional de futebol. Esse é o primeiro ponto que me faz chegar até aqui hoje, para também estar falando com vocês, porque através desse movimento do futebol, do dom, do talento que Deus me deu no esporte, Deus me deu um propósito muito grande, que é a empresa que eu tenho hoje, que se chama Victoriam, que é uma empresa de organização de corridas aqui em Belo Horizonte, que também tem uma assessoria esportiva e também marca de roupas, que tem um único propósito e uma única missão, assim como o Markerson falou, que é glorificar a Deus através do esporte. É uma empresa 100% voltada para Jesus, com fins lucrativos, isso é sempre importante falar, então não somos uma organização sem fins lucrativos, somos sim uma empresa, e a nossa missão é fazer com que todos sejam mais do que vitoriosos por meio de Jesus, porque Ele é a nossa vitória. E fazemos isso através de eventos esportivos. Tivemos, há 2 semanas atrás, né, no domingo retrasado, o nosso último evento, onde foram mais de 1.800 pessoas impactadas por Jesus através da corrida, que é o meio que a gente utiliza hoje para impactar pessoas através do esporte. Então, Deus me deu esse propósito desde o momento em que eu jogava futebol. Então, meu propósito sempre foi e sempre será levar a palavra de Deus através do dom e do talento que Ele me deu, que é o esporte. Glória a Deus, uma salva de palmas, Gabriel Parra. Vídeo, vamos na ordem dos vídeos que tiver, só pode soltar o primeiro vídeo, que daí a gente já chama essa pessoa, esse convidado, para falar um pouquinho. Nós temos vídeo aí de vocês, né? Acho que a maioria de vocês trouxeram vídeo, né? Prazer, meu nome é Pedro, atualmente atuo na Top. Então, pessoal, a mensagem que a gente fica dentro do escritório é que a gente trabalha com uma forma de servir a Deus. Além disso, a gente trabalha com muito amor, com muito carinho, com muita integridade aos outros, e a gente tenta deixar um legado positivo por aqui. Eu sou a Érica e, para mim, trabalhar na Top é unir propósito, fé e resultado. É transformar a vida das pessoas com o que nós fazemos todos os dias, com excelência e coração. E na Top, o trabalho é uma das formas de servir a Deus. Isso mesmo. Eu lembro que há 1 ano e 15 dias eu cheguei na Top destruída. Eu estava 2 anos afastado do Senhor e o ambiente me curou, né? Eu lembro que aos poucos, né, a palavra de Deus ela foi entrando na minha vida através de pessoas. O ambiente foi criado para que eu vivesse essa presença do Senhor novamente. E eu fui achada, né? Eu fui achada. E eu não sabia, eu queria muito me voltar para o Senhor, mas eu não sabia como. Mas o Senhor nos encontra, né? Eu falo que o ambiente que é criado para servir a Deus, ele foi criado com o propósito de resgate. E não é só o cliente. Eu estou dizendo que todos ali têm a mesma oportunidade de voltar para o Senhor e eles têm esse acolhimento. Então é um ambiente maravilhoso, é um ambiente abençoado, cheio da presença de Deus. Eu falo que eu nunca estive num ambiente onde não tivesse fofoca, picuinha, confusão, disputa, coisas negativas. E eu, em 1 ano e 15 dias, eu nunca presenciei nada dessas situações, né, em ambiente de trabalho, nem com as pessoas que estão ali junto com a gente. E eu falo que o primeiro contato que eu tive na empresa foi: Érica, eu posso orar pela sua vida? E que impactou muito a minha vida. E eu falo que realmente a Top é uma família. Essa é a Top Investimento. João,
É claro que você é extremamente intencional. E quando a gente fala de intencionalidade, tem um tipo de intencionalidade barata, viu, pessoal? Barata, que é aquela que o pessoal fala que você tem que ser intencional, mas é uma intencional que parece mais uma segunda intenção escusa ou pejorativa. E a intencionalidade que a gente está falando, que é da intencionalidade pura, que tem pureza, a intencionalidade de levar Jesus com clareza, e não de forma enganadora, hostil, ou para interesses, né, escondidos, né, sujos. É uma intencionalidade pura. E a TOP faz isso, tem feito isso. Você, na visão da empresa, tem exercido o propósito que Deus te deu. Você trabalha, afinal de contas, com gestão financeira, né, de patrimônio, e são decisões importantíssimas que podem mudar uma geração. Como você tem colocado essa intencionalidade na prática hoje dentro da TOP? Excelente pergunta, Josué. Eu acho que isso pode, inclusive, impactar vários que estão aqui. Essa intencionalidade, eu acho que o ponto principal dela é que ela seja verdadeira. A gente fala muito sobre intencionalidade com peso. E como que a gente, de fato, consegue viver uma intencionalidade verdadeira? Estando próximo de Deus, estando com Jesus, convivendo. Porque isso faz com que o Espírito Santo te conduza naturalmente, te dê força para que você vença um dia difícil, te dê força e sabedoria e visão para tomar uma decisão que você não está conseguindo decidir, não está conseguindo enxergar uma solução. E isso, às vezes, parece simples, mas isso é muito forte, porque através dessas decisões intencionais do dia a dia, que vai impactar a forma como você lida com o cliente, a forma como você toma uma decisão financeira, a forma como você conduz um estresse com um colaborador, vai fazer com que as pessoas enxerguem de alguma forma algo diferente. Isso vai gerar intencionalmente nelas uma pergunta de falar, cara, tem algo diferente fora do mundo. E as pessoas, elas estão ávidas por isso. As pessoas, não se enganem, elas não querem estar no mundo cheio de angústia, no mundo cheio de problema, no mundo cheio de pressão, né? O ambiente corporativo ele é assim, um ambiente de muito trabalho, um ambiente de muito desgaste físico e etc. Mas quando ela enxerga essa intencionalidade, você leva para o seu grupo, para o seu parceiro, essa pergunta, tem algo diferente. E aí, você também naturalmente implementa dentro da sua empresa um Power Moment. E aí elas vão estar vendo algo intencional e claro. Elas vão estar vendo as pessoas que querem participar de um momento de oração, participando. As pessoas que querem ler a palavra, lendo a palavra. E o que elas começam a ver nisso? Transformação verdadeira nas pessoas. E aí, um mundo que tem tanta dificuldade de ler a palavra, começa a ler suas atitudes, e aí, quando você vai perceber, ele está lendo a palavra, e quando você vai perceber, ele está sendo transformado. E a família dele está sendo transformada. E aí, a gente corre o risco de ver o nosso colaborador, o nosso parceiro, recebendo o maior lucro que ele pode receber, o maior bônus que ele pode receber, o maior salário que ele pode receber, que é, de fato, conhecer Jesus verdadeiramente. Isso não tem preço, não tem como mensurar. Isso muda a vida das pessoas, isso muda gerações. E, de forma bem simples, né, a gente, dentro da TOP, acaba lidando com pessoas com muito acesso, com muito recurso, empresários, famílias e etc. E, dentro desse meio, através de pequenas atitudes, eles começam a enxergar Jesus, né? Então, o desafio que eu queria deixar aqui é: sejam intencionais, mas procurem ser verdadeiramente intencionais. Eu gostaria de só fazer um paralelo rapidinho aqui, José, com o Markson. O Markson participa de um grupo, e alguns meses atrás, a gente estava num grupo menor, o Gabriel estava junto, e a gente estava debatendo sobre empresa, e extrema sabedoria fez uma pergunta: qual é a missão da sua empresa? E valores. E aí eu confesso que eu demorei um pouquinho a responder. E aquilo me incomodou muito. Eu falei, gente, se uma pessoa que já fez tanto, um empresário de tanto sucesso, se preocupa com isso, que às vezes parece simples, eu preciso olhar isso.
E aí, não sei se vocês viram no vídeo, lá na nossa sala de reunião hoje, tem lá um quadrinho com a nossa visão, nossa missão e os nossos valores. E a gente juntou um grupo para discutir isso. E os nossos valores, que são vários, excelência, cuidado com a família, somos uma empresa que acredita em Deus, refletem os princípios de Deus. E isso se tornou inegociável. E isso se tornou a decisão de problemas, inclusive, que eu não sei a solução, que eu preciso olhar lá para o quadro, às vezes, e falar, gente, como decidir? Esses são os nossos valores. Essa decisão está alinhada? Se está alinhada, está valendo. Não está alinhada, não vale. E eles se tornaram inegociáveis. Então, eu acho que o que eu gostaria de deixar aqui também é que, muito mais do que os estímulos que a gente vai receber, insights, incômodos do Espírito aqui dentro, a gente leve para essa semana atitudes. E pode ser uma atitude como essa. Junte o seu grupo, junte a sua empresa, discuta sobre os valores, deixe isso claro, sobre qual é a sua missão. E faça uma pergunta. Essa missão me aproxima ou me distancia de Deus? E aí eu acho que, efetivamente, cada grupo, cada pessoa aqui pode ter dentro do seu negócio uma igreja, ser discípulo dentro do seu negócio e cumprir o seu propósito. Parabéns. Temos vídeo aí da Clínica Avivar ou do Projeto Avivar? Desculpa, Josué, eu não escutei a pergunta. Não, a pergunta é para a mesa de som. Temos vídeo aí da Avivar, os próximos a falar? Pode passar? Maravilha! Gente, imagina o tanto que um sorriso... Pode aplaudir, vai lá. Imagina o tanto que o sorriso não impacta a vida de uma pessoa. Quem aqui já viu uma pessoa da frente com um caroço de feijão no dente? Levanta a mão. Não é constrangedor, aquilo parece a ausência de um dente, né? E o sorriso muda a vida de uma pessoa. Eu queria perguntar a vocês, como que através do sorriso, seja através da clínica ou através do projeto Sorriso, Avivar Sorriso, vocês têm transformado a vida das pessoas e incutido intencionalmente essa transformação que Jesus faz? A partir do momento que a gente começou, nossa clínica ela é multidisciplinar, porém tem alguns pacientes que as dores impactam de uma forma muito forte, principalmente os que precisam de uma prótese, de um protocolo. E foi notório a autoestima das pessoas muito baixa, uma vergonha de reunir num café da manhã, num Natal com a família, de confraternizar, de socializar. Muitos não iam nem numa entrevista de emprego. Autoestima muito baixa. Então, isso nos impactou de uma forma muito forte. Foi aí que a gente viu a necessidade de pessoas que precisavam, só que não tinha recurso financeiro. A Amanda, que é minha sócia, ela é responsável pela primeira consulta. Ela pode trazer um pouco dessa realidade, dessas dores, que realmente é impactante. Como eu faço a primeira consulta, e lá tem todas as especialidades da odontologia, o que eu vi o maior impacto mesmo foi as pessoas que perderam todos os dentes, ou grande parte desses dentes. A autoestima delas é muito baixa, elas vão se afastando socialmente, elas vão entrando num processo até depressivo mesmo, é um processo silencioso. Muitas vezes elas não vão percebendo, quando elas vêm, elas já estão num processo de isolamento social mesmo, um processo de reclusão. E, graças a Deus, hoje a gente tem muitas tecnologias na odontologia, uma delas é a prótese protocolo,
que são os dentes de volta novamente através de implantes, e num período muito curto, de 7 a 10 dias, a gente consegue devolver esse sorriso de forma integral ali para esse paciente. E a gente viu uma outra vida, né? Um avivamento mesmo desse paciente com esse processo. E, Josué, uma coisa interessante é que, para esse projeto ficar de pé, nós tiveram muitos levantes, porque no nosso meio, a gente precisa de uma parceria com laboratório, com protesista, com clínicas, com a empresa que vende os componentes. E, a todo momento, a gente queria colocar, mas vinha uma voz de desânimo. Só que, a todo momento, desde a campanha do jejum e oração, vinha também uma palavra mais forte ainda, que é Josué 1,9, que falava: não foi eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não apavore, nem se desanime, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, e andarei com você para onde você for. E depois disso, a gente entrou em contato com todos os parceiros, e numa manhã a gente conseguiu praticamente colocar esse projeto na prática, e que de fato iniciou esse ano. Então, quando a gente coloca Deus, entrega para Ele nos dar a visão, a direção e ter ousadia, o projeto ele passa a ser executado de uma forma extraordinária. As portas se abrem, as parcerias acontecem, então foi por causa dele que a gente conseguiu colocar isso de pé. Glória a Deus por isso, Breno. Olha, você está entendendo? Fala com a pessoa que está do seu lado assim: você está entendendo? Diga para ele: seja forte e corajoso, se posicione, seja intencional. Olha, o William vai falar um pouquinho. O William, eu sou suspeito para falar dele, né? É um grande presente de Deus nas nossas vidas. William, é uma bênção ter você como sócio, tá? Eu amo Obrigado. a sua vida. O William é uma ferramenta de Deus poderosa na Love. Love cresceu 1.400% no último ano, de 54 colaboradores, né? Foi para mais de 3.000 pessoas. E o William é essa peça-chave que 3 vezes por dia entra ao vivo, todos os dias, com o time todo. E toda segunda, 4 horas da tarde, computadores se desligam e todos vão ali ouvir a palavra. William, como se posicionar tem transformado realmente o negócio e as pessoas em 2 minutos? Olha só, pessoal, de forma prática, tá? Isso que o Josué acabou de falar tem que ser executado. Não dá para delegar aquilo que Deus colocou no seu coração, porque eu sou prova viva disso. Enquanto eu fiquei o tempo todo delegando aquilo que Ele colocava no meu coração, as coisas não andavam. E às vezes uma dificuldade que nós temos é algo do tipo: mas como que essas coisas vão acontecer dentro da empresa? Que era exatamente aquilo que eu pensava. Como que eu vou introduzir um momento para que as pessoas recebam a palavra de Cristo? Como que eu vou fazer esse movimento para que as pessoas queiram entender que essa será a nova versão da empresa? Esse não era o meu problema. Isso foi o Espírito Santo de Deus que foi tocando o coração de cada um dentro da empresa. Só que Ele esperou que eu me levantasse, porque foi a missão que Ele me entregou. Eu tenho certeza que Deus entregou essa missão para você hoje. Então você não pode delegar aquilo que Ele depositou no seu coração. E a gente aprendeu que ao longo do tempo, as pessoas querem trabalhar em companhias que têm propósito claro. Porque enquanto você fica em cima do muro, que você não quer falar de Cristo, que você não quer falar da palavra do Senhor, que você está querendo esconder porque você está com medo de perder o colaborador, ele já não faz parte da sua empresa. Porque eu também passei nessa fase. Sabe o que as pessoas fizeram comigo? Juntou todo mundo e falou assim: a partir de hoje, eu não vou participar da comemoração do aniversário do mês, que nós fazíamos, sabe o quê? Orávamos o Pai Nosso. A chegar um dia que um desse colaborador foi receber uma Bíblia de um fornecedor, ele falou assim: passo. Sabe por que isso aconteceu? Porque não existia um posicionamento claro dentro da estrutura. Enquanto você não se levantar, outros movimentos vão acontecer dentro da sua empresa. Tem gente aqui que tem dificuldade para contratar? Todo mundo aqui, ninguém tem, né?
Glória a Deus, ninguém tem. Vocês não querem levantar a mão, levanta a mão. Aí, olha o tanto. Deixa eu te falar um negócio. Quando você se posiciona de forma clara, você começa a atrair semelhante. E aquele que talvez está em cima do muro, que precisa trabalhar, ele vem por conta do dinheiro. Só que aí que ele entra na estratégia que o Espírito Santo te entrega. Ele vem pelo dinheiro, você entrega o envelope da promessa para ele. Aí ele começa a sentir o ambiente e fala assim, essa empresa é diferente. Fornecedor vem e fala assim, cara, eu aprendo muito com vocês. Cara, esse tem cheiro diferente. Mas é o Espírito Santo de Deus que está trabalhando no coração de cada um deles. E eu não estou dizendo que você não vai ter dificuldade, que você não vai ter trabalho, que você não vai ter estresse, que você não vai ter problema. Só que a forma que você vai enxergar isso no seu dia a dia vai ser diferente, porque quem está te dando a estratégia é o Senhor. Vai sair das suas mãos e você vai entregar para o Espírito Santo, porque Ele vai te falar, levanta, vai lá agora e ora por aquela pessoa. Isso acontece toda segunda-feira no Power Moment Love. Nós temos um encontro. Ontem eu fui fazer um onboard de 20 novos colaboradores que estavam entrando na empresa. Um deles pediu para falar, ele tem 30 dias de empresa. Ele falou assim, eu posso... E a galera da TI, eles têm dificuldade para falar, não tem? Alguém da TI? Tem gente de TI aí? Eles têm dificuldade, às vezes, de se expressar. São gênios, né? E é impressionante. Ele falou assim, cara, deixa eu falar. E eu já tinha encerrado. Eu falei, pode. Cara, eu tive uma experiência aqui, eu tinha 30 dias de empresa, tive uma experiência aqui na segunda-feira, primeiro Power Moment Love que ele participou, falou assim, cara, você fez uma oração, a minha mãe está na UTI, e ela não estava falando, e eu nem sei se ela estava me ouvindo mais, mas você entregou uma mensagem aqui na segunda-feira, e eu cheguei lá, contei para ela, eu passei a noite toda com ela, na manhã ela falou assim, eu ouvi tudo que você falou, meu filho. Ela teve energia para conversar com o filho. Glória a Deus. O Espírito Santo usou ele para entregar a mensagem para ela. Isso não tem a ver comigo, não tem a ver com vocês. Vocês são canais do Senhor dentro da empresa. E enquanto você não entender isso, as coisas não vão dar certo. Porque eu também vivi isso. Você entendeu, Josué? Eu vivi isso. O negócio está vindo de mal a pior. Enquanto eu estava querendo elevar o negócio com as minhas mãos. O dia que eu entreguei para ele, você sabe disso, dessa história? Aí as coisas começaram a dar certo. Aí ele colocou as mãos, ele derramou as bênçãos, ele trouxe as pessoas certas, ele fortaleceu o movimento. Até viver experiências em convenção de vendas. A gente foi falar de vendas. E o Espírito Santo tocou no meu coração e falou assim, ó, você não veio aqui para falar de vendas. Quase 1000 pessoas na convenção da empresa. Eu pensei, está de brincadeira, isso só pode ser eu mesmo, né? E eu continuei falando, você não veio aqui para fazer isso. Você veio aqui para fazer um apelo para essas pessoas, porque elas precisam me conhecer verdadeiramente. Nesse dia, 147 pessoas aceitaram Jesus. Isso é Deus que está trabalhando ali, não sou eu. Mas a partir do momento que você se coloca disponível para que o Senhor age através da sua vida, as coisas acontecem. Nesse mesmo dia, Deus colocou no seu coração de fazer um apelo para as pessoas poder assumir o compromisso também. Quantas pessoas decidiram casar? Mais de 40 pessoas decidiram casar ao vivo. Eram homens que juntou com a mulher, não passou a mulher para o nome dele, aí nós fizemos um apelo. Falou, ó, você tem que passar a sua mulher para o seu nome, porque se você parar na blitz, o guarda vai pedir o documento do carro e da mulher, você não vai ter para mostrar e vai levar sua mulher. O apelo, eu usei o apelo emocional correto e até essa estratégia o Espírito Santo vai te entregar. Glória a Deus, uma salva de palmas. Gente, e para fechar esse bloco, eu fui impactado com o movimento que Deus colocou no coração do Gabriel. Eu estive lá, correndo, eu e pastor Rafael Parra. Nós não completamos 3 quilômetros, não. Nós temos que falar a verdade. Nós fizemos 2 só, tá? E aí, eu pude ver um jovem construir um movimento. 1.800 pessoas, gente. No dia da corrida do Cruzeiro, que tinha... Quantas mil pessoas no Cruzeiro? 35 mil. 35 mil pessoas no mesmo dia correndo no Cruzeiro. Belo Horizonte é um ovo. E eles impactaram, conseguiram atrair 1.800 pessoas por causa de uma visão clara, um propósito claro, numa região, fechou tudo e lá eu vi o derramamento do Espírito Santo, Gabriel. Deus tem te levantado, meu irmão, como
como um profeta, como um líder, como alguém que vai levantar uma geração de jovens apaixonada por Jesus. E o esporte é só uma desculpa. Então conta pra gente como foi esse movimento do Victória aí nessa primeira edição. Assim, foi incrível porque foi tudo Deus. Não foi nada eu, não foi nada meu sócio, não foi nada as pessoas, fornecedores, ninguém. Nós não fizemos nada. O nosso papel era simplesmente orar, pedir para Deus a provisão, e ela veio. No último segundo, as 1.800 pessoas se inscreveram, e era o nosso sonho maior, o nosso maior objetivo, não pelo número, não por fatores financeiros, por nada disso, mas porque nós teríamos a oportunidade de fazer história para Jesus. Num dia onde tinham 35 mil pessoas de um lado correndo por um clube, nós conseguimos, no mesmo horário, colocar 1.800 pessoas correndo para Jesus. Então, é um propósito muito claro para nós. Quando você fala para mim que a corrida é só uma desculpa, e ela é mesmo, porque eu não corri há 3 meses atrás. Eu criei um movimento de corrida há 1 ano e eu não corria. Então, acho que também isso é uma mensagem que Deus quer falar com vocês aqui hoje. Não significa que nós precisamos saber de tudo, que nós precisamos fazer de tudo para criar algo para Jesus. Para criar um negócio para Jesus, para criar um negócio com um propósito, com uma missão clara. O que nós temos que entender é que Deus nos deu dons e talentos, e nós precisamos usar eles para o reino. E muitos de vocês que estão aqui hoje têm dons e talentos incubados, porque a gente só pensa no fator financeiro, a gente só pensa no negócio, a gente só pensa no que nós vamos ganhar com isso. E esquecemos com o que Deus ganha quando a gente usa o nosso dom para Ele. Então, eu creio muito nisso, eu creio muito nessa mensagem, porque foi ela que me transformou. Eu me considero um improvável, né? Falando da minha vida, do meu testemunho, brevemente, eu sempre vim de uma família de condição boa, eu sempre tive um estudo bom, até o 9º ano, quando eu decidi virar jogador de futebol. E aí tudo me tornou um improvável para estar fazendo o que eu faço hoje. Mas eu só faço porque eu confio em Deus. E Ele me deu um sonho. E meu único papel nesse lugar é fazer o sonho que Deus colocou no meu coração se tornar realidade. Como eu não sei, mas eu sei que vai, porque é dele e não é meu. Então, a mensagem que eu queria passar para vocês hoje é que muitas vezes a gente tem sonhos claros do que Deus quer fazer na nossa vida. Mas a gente esquece e deixa passar batido, porque acreditamos que não somos capazes, que isso não é para mim, que não vai dar certo, porque eu não tenho tempo, dinheiro e nem como fazer. Mas Deus levanta as pessoas certas, Deus levanta o momento certo, e tudo acontece porque Ele quer, não é porque nós queremos. Então, a vitória surgiu assim, né? Eu nunca corri na minha vida, nunca corri. Agora eu corri esses dias para trás, 18 quilômetros, então estou começando a correr bem agora, mas sou goleiro, né? Goleiro não corre nada, não anda nem 5 passos dentro de campo, aí agora eu estou aprendendo a correr. Então, é só para deixar bem claro isso, para todo mundo entender isso do meu coração. Corrida não é para mim. É exatamente o que o Josué falou. A corrida é uma desculpa para cumprir o propósito do que Deus tem na minha vida, e eu tenho certeza que isso pode servir para cada um de vocês. Essas corridas vão fazer muita gente correr para Jesus, viu, Gabriel? Tenho certeza disso. Tem vídeo da Victória para ilustrar um pouquinho? Vamos passar o vídeo da Victória? Minha história começou no futebol. E por onde passei, sempre levei a palavra de Deus, alcançando vidas através do esporte. Mas sempre tive uma certeza: Deus me movia para algo maior. E foi assim que surgiu a Victória, um movimento de transformação. Victória vem do latim e significa vitorioso ou vitoriosa. E a nossa missão é fazer com que todos entendam que nós somos vitoriosos por ter Jesus. Ele é a nossa vitória. Somos uma comunidade viva, onde pessoas constroem amizades, relacionamentos e são motivadas a superar os seus limites, cuidando do corpo, alma e espírito, mostrando que o cristão não só pode, como deve ser excelente
em tudo que faz. E fazemos isso através de eventos de corrida, onde já foram impactadas mais de 2.500 pessoas. Já fizemos 5 eventos e agora estamos indo para o 6º, com mais de 2.000 pessoas, a fim de espalhar o mesmo valor. Jesus é a nossa vitória. Desejamos alcançar todo o Brasil com uma marca cristã, desde eventos, assessoria de corrida e roupas, conectando pessoas que buscam o mesmo propósito, em um movimento que unifica prática esportiva, comunhão e fé, impulsionando uns aos outros a viverem uma vida vitoriosa. Isto é, a vitória. Ah, que bênção. Tem data já para a próxima corrida, Gabriel? Ah, essa é difícil, mas É. março do ano que vem já estamos planejando para ter a maior da história. Março do ano que vem, já vai se preparando. E tem vídeo da Love também? Quer passar o vídeo da Love? Faltou. It's go, 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 go time. Tick, tick, boom. Who bringing the noise? Go, baby, we bringing our toys. Separate me from the boys. Chopper be singing, should be on the voice. Bang, bang, we gon' ride out. Gang, gang, we don't die out. Want it like this, ain't no timeouts. Tell me who really gon' find out. Rowdy, we get rowdy, rowdy. Rowdy, we get rowdy, rowdy. We be disturbing the peace. Working, we serving the streets. About to go ain't going beast. Bang, bang, leave you sleep. Tick, tick, boom. Estamos terminando esse painel, mas nós vamos terminar de um jeito especial. Vamos ficar de pé, pessoal? Cada um vai dizer em poucas frases, 1, 2, 3 frases, aquilo que Deus colocar no seu coração para ministrar ou para encorajar as pessoas aqui que ouviram vocês. João? Turma, Deus te quer intencionalmente verdadeiro no seu negócio. Seja intencionalmente verdadeiro a partir dessa semana. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Sejam Jesus na vida das pessoas com as suas atitudes, e isso vai impactar a vida delas consideravelmente, e elas abrirão o seu coração para poder ouvir Jesus de nós também. Sejam fortes e corajosos. Façam a sua parte, pois o impossível Deus fará. Mova, haja. Pessoal, que vocês entendam verdadeiramente quem vocês nasceram para ser, que você ative a sua identidade nessa manhã, que você chegue dentro da sua empresa com autoridade e saiba que você nasceu para governar céu, terra e mar. Não tenham medo, porque onde habita o amor não existe medo. Tenham coragem e estejam disponíveis para experimentar a sua nova versão dentro do seu negócio e na sua vida. Que Deus possa te abençoar. E não deixem o sonho que Deus colocou no seu coração morrer por medo, incerteza e insegurança. Porque o que Deus coloca no nosso coração vai acontecer, você querendo ou não. Então apenas vá e faça. Se deu certo com a Ana, se deu certo com o Marcos, com o Igor e com todos aqui, vai dar certo com você também. Não Amém. Precisa ser fácil, basta valer a pena. E com Jesus sempre vale a pena. Você não sabe como conversar? Então, procure Power Moment, porque é a ferramenta certa para você dar o primeiro passo para se posicionar na sua empresa. Deus abençoe, esse foi o painel Intencionalidade e Posicionamento. E aí, galera, estão gostando demais do evento? Está sendo bênção? Que bom. Então você se prepara, porque a parte da tarde está sendo preparada e foi preparada com muita, muita intencionalidade para te abençoar demais. Então você não pode perder. Eu vou ressaltar aqui que você vai ouvir o Igor da 360 falar, que é aquele que tem produzido filmes cristãos de uma maneira assim impressionante, impactado milhões de pessoas. O filme Fé para o Impossível, quem aqui assistiu Fé para o Impossível? Levanta a mão. Aqui, tá vendo? Muita gente. Você que não assistiu, assista. Ficou top 1 na Netflix no Brasil por muito tempo. E top 10 mundo por algumas semanas. Um filme nacional feito pela 360. Fora isso, eles trazem para o Brasil Quarto de Guerra, vários filmes cristãos. Todos que você puder imaginar aí, que você assistiu e gostou, eles que trouxeram e também participaram da produção. Vai ser algo poderoso que Deus fez na vida do Igor, é muito, muito forte. Ele vai trazer aqui, assim como a Ana, conteúdo técnico e inspiracional para você. Eu vou estar aqui com você de tarde e tem mais muitas outras atividades para trazer para dentro de você.
não é um peso de glória, é algo novo da parte de Deus. Então, eu queria desafiar você a cumprir o horário. Lembra que a gente combinou? São 12:30. Nós vamos começar em ponto aqui às 14 horas. Por favor, não se atrase, que a gente já começa acelerando para terminar às 17 horas. Combinado? Não perde não, que o melhor está chegando aí na parte da tarde. Deus abençoe, até às 14 horas.